hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira. Está entrando no seu feed nesse exato momento o Cuscuzcast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de pé de moleque, com gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema dessa semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cositas mais. Espera aí e já a gente começa o episódio. Você já pensou em ajudar um podcast que você tá curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de R$1, meu velho, a partir de R$1 você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do Cuscuzcast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria, com espaço de desconto, com espaço de discussões, com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar não. Você pode, volto a dizer, a partir de R$1, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí no caso de boleto, somente a partir de R$5 por causa das taxas, e fazer parte aí talvez do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa não. Vem, fala com a gente, quer saber como? Manda um direct pra gente pro nosso Instagram ou então manda mensagem pro nosso e-mail cuscuz@gmail.com. Instagram Cuscuzcast, e-mail cuscuzcast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, estamos aqui iniciando o episódio número 63, né? É o último episódio do ano, acho que um ano que vai para a história, em todos os sentidos, um ano que a gente com certeza começou achando que ia ser de uma forma e não foi, talvez muita coisa não foi de acordo com o que a gente planejava, né? Mas eu vou dizer assim, em nome do Cuscuzcast, que a gente está muito agradecido pelo que Deus proporcionou para a gente durante esse ano, né? Algumas adaptações que a gente teve que fazer e que para mim, na minha opinião, foram importantíssimas, foram divisores de água. Inclusive, a gente está hoje com um convidado que a gente gostaria de ter há mais tempo aqui com a gente. Ele já está pela terceira vez, graças à tecnologia, porque eu lembro que a gente começou a conversar com o Igor e a ideia era, não, quando o Igor vier aqui para Recife, a gente grava. Nossa, a gente era muito inocente, meu Deus do céu. E de repente a pandemia fez a gente dizer, opa, não, tem que usar sim as ferramentas online. E foi muito bom. E acho que o medo que a gente tinha passou. Eu acho que a gente fez muito bicho disso durante o começo de 2020. E graças a Deus estamos aqui mais uma vez com o Igor Sabino. Igor Sabino, meu velho. Tudo bom, cara? Olá, tudo bem? É sempre um prazer para mim estar participando aqui do Cuscuzcast. Agradeço muito pelo convite. E é isso aí. Pois é, minha gente. Igor Sabino, que é o nosso especialista quando o assunto é Oriente Médio. É um cara que tem se debruçado a boa parte da vida dele, a vida acadêmica dele, então, em particular. Né? Eu já quero até parabenizar, cara, aí pelos projetos que você já tem feito, né? Aprovações, né? Acadêmicas, então assim, graças a Deus e comemorei muito, assim, eu gostei muito da notícia. Para mim, eu acho que é muito bom saber que a gente tem gente preocupada com esses temas, gente cristã, né, que tem entendido aí seu lugar na missão. Bem, o bate-papo de hoje, pessoal,
para falar sobre uma perspectiva, e eu falei já no episódio da semana passada, que a gente não ia fazer esse ano especial de Natal, mas resolvemos fazer 2 episódios para falar questões relacionadas ao período de Jesus na Terra, vamos dizer assim. A gente falou sobre Maria, os outros filhos de Maria, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, sobre toda uma pequena polêmica que existe a respeito se Maria teve ou não outros filhos, além de Jesus. Aí chamamos o Miguel Cox, e hoje a gente vai trazer uma outra questão, que é sobre Jesus refugiado, né? Jesus refugiado, já pararam para observar isso? Vocês já pararam para observar que Jesus pode ter sido um refugiado? E aí a gente traz o Igor para falar um pouquinho sobre isso. A gente pode sim, Igor, considerar que Jesus vivia na condição de refugiado na época dele? Então, a gente primeiro tem que ter noção, né, de que o conceito de refugiado, como a gente tem hoje, ele é um conceito moderno, né? Ele foi estabelecido bem recentemente, em 1952, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente já tinha estados formados. Então a gente só tem que ter cuidado para não cair na questão do anacronismo, né? A gente sabe que as configurações, os conceitos políticos da época de Jesus, eles são bem diferentes do nosso. Mas se a gente entender o que é um refugiado, né, quais são as características principais de um refugiado, eu acho que é possível sim a gente aplicar isso a Jesus. Então, se a gente for entender hoje, muitas pessoas acham que refugiado é um tipo de imigrante, e na verdade não. O refugiado, ele é um deslocado forçado, de acordo com a Declaração de Genebra sobre refugiados. Uma pessoa ela pode se tornar refugiado quando ela atravessa uma fronteira internacional por conta de perseguição ou medo de perseguição, em virtude de questões étnicas, religiosas, políticas, pertencimento a um grupo social ou questões ideológicas. Então, isso aí são dois elementos centrais para que alguém possa ser considerado um refugiado, que é ter esse elemento da perseguição ou do temor da perseguição e esse deslocamento de uma região para outra, de um país para outro, né? Você atravessar uma fronteira internacionalmente reconhecida. No caso de Jesus, a gente vê que ele, assim que ele nasceu, ele sofreu perseguição política, né, por conta de Herodes, porque, na verdade, nem chegou houve esse mandato que queria matar os judeus, então, no caso, matar todos os filhos, todos os meninos judeus, né, parecido com o que aconteceu com o faraó. Então, a gente pode dizer que houve um temor bem fundado de perseguição, né? Maria e José, eles foram advertidos a fugir pelo anjo, exatamente porque esse perigo era real. E eles saíram, né, embora aquilo ali fosse o Império Romano, que controlasse toda aquela região ali no Oriente Médio próximo, na Antiguidade, no tempo de Jesus, a gente vê que Jesus ele vivia na região de Judéia e Samaria, e depois ele foi para a região do Egito. Então, embora ambos aqueles territórios estivessem debaixo da mesma potência, do mesmo poder, mas havia sim essa noção de que eram territórios distintos, eram territórios separados, eram nações diferentes. Ok. É importante sim, porque é muito interessante você falar essa questão do anacronismo, e tomar cuidado, né, com isso e ter uma consciência disso, porque daqui a pouco a gente vai estar começando a dizer, aliás, a gente já tem irmãos nossos que estão querendo colocar Jesus em certas caixas ideológicas que nem existiam naquela época. Então fica mais difícil ainda isso. Então tem que entender muito bem essa questão do conceito. Bem, a gente parte então do princípio que realmente Jesus era um refugiado judeu, um refugiado na sua época, mas assim, ele existe uma certa dúvida. Ele pode ser considerado um refugiado judeu ou palestino? Porque tem uma galera que defende uma e tem uma galera que defende outra. Isso aí me parece acontecer um pouco disso, né? Sim. Essa é uma ótima pergunta. Uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo nas Bíblias, por exemplo, os mapas do tempo de Jesus, sempre tem assim, Palestina no tempo de Jesus. E é muito importante a gente ressaltar que aquela região, ela passou a ser chamada
de Palestina somente 70 depois de Cristo, quando Jerusalém ela foi destruída, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruído pelos romanos, e aquilo ali passou a ser chamado de Palestina em uma referência aos filisteus, né, que é Palestina, no caso, Filistina, exatamente como uma forma de humilhar os judeus. Então, antes disso, aquele território era chamado de Judéia. E Judéia por quê? De judeu. Então, Jesus ele foi um refugiado judeu. E é importante falar isso porque hoje existe uma teologia da libertação palestina que tenta criar essa ideia de que Jesus ele era um refugiado palestino, né? Esse Jesus palestino. Eles dizem que Israel ocupa os territórios palestinos. Então, Jesus ele viveu também debaixo da ocupação romana, e se ele vivesse hoje, ele estaria do lado dos palestinos. Nessa época de Natal também é muito comum a gente ver desenhos, imagens que mostram José e Maria no jumentinho sendo impedidos de entrar em Belém por conta do muro israelense. De fato, existe um muro que separa hoje Belém dos territórios de Israel. No caso, Belém é uma cidade árabe hoje, fica nos territórios da autoridade palestina. Mas hoje Jesus ele não poderia ter nascido em Belém, não porque ele é um palestino e ele sofreria a ocupação israelense. Pelo contrário, não entraria porque hoje cidadãos israelenses eles são proibidos de entrar nesses territórios por questões de segurança, porque já houve muitos sequestros, coisas do tipo. Então seria impensável uma jovem judia dar à luz hoje em Nazaré. Talvez o contrário até aconteça, de fato acontece, né? Vários árabes, às vezes eles são tratados, né, principalmente agora nessa questão da Covid, em hospitais israelenses, embora isso também seja um grande tabu lá dentro do conflito, quando a gente vai estudar a fundo. Mas Jesus, ele foi um refugiado, né? Eu acredito que é possível chamar Jesus de refugiado, mas ele foi um refugiado judeu. E isso é uma coisa que a Bíblia ela deixa muito clara, essa identidade judaica de Cristo. Ele foi circuncidado ao 8º dia de vida. Quando ele foi ser circuncidado, né, os pais dele fizeram um sacrifício de uma pomba, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Né, isso até demonstra que eles eram pobres, porque se eles tivessem mais condições, teriam sacrificado um outro animal. A gente vê que durante toda a vida de Jesus, ele seguiu os rituais judaicos. E é interessante a gente pensar nisso, porque Jesus ele está hoje no céu, assentado ao lado de Deus, como um homem judeu, como um homem que foi circuncidado ao 8º dia de vida. E Paulo deixa isso também muito claro em Romanos 9, e no começo também de Romanos, quando ele fala que Jesus ele veio como um descendente de Abraão, então ele veio como um homem judeu. E é muito importante a gente restaurar, né, essa judaicidade de Jesus. A gente tem visto hoje, graças a Deus, um avanço muito grande, teólogos como o A.P. Sanders, o próprio N.T. Wright, essa chamada nova perspectiva de Paulo, que busca entender Jesus e o Evangelho nesse contexto do judaísmo do 2º século. E isso é importante porque a gente vive em uma sociedade cada vez mais com índices altíssimos de antissemitismo, inclusive no Brasil. A gente tem um exemplo aí terrível de Hitler, né, a igreja alemã que tentou desjudaizar o Evangelho, né, tirar todas as características judaicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o resultado a gente sabe qual foi, né? Foram os campos de concentração, as câmaras de gás, o Holocausto. Rapaz, interessante, que eu não sabia nem que existia teologia da libertação palestina, cara. Interessante isso. Tu falou aí a respeito dessa ligação, né, dessa tentativa, e você vê que a própria palavra de Deus já responde essa tentativa de colocar Jesus como um palestino, né? Então é muito interessante, minha gente. Veja aí o que Igor falou. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente ia ser muito difícil Jesus nascer em Belém, tá? Até porque a raiz dele já vem de uma origem dos hebreus, né? Ali já vem da origem de Davi. A origem de Davi não é a origem palestina, né? Também tem isso. Interessante isso, cara. Interessante. E realmente, essa perspectiva do N.T. Wright eu acho muito bacana. Eu acho equilibrada, né? Porque uma coisa, né, Igor, é você lembrar dos aspectos judaicos de Jesus, e outra coisa é você querer ser judaizante, né? Existe uma diferença muito grande disso, e eu acho que às vezes existe uma confusão
por parte de algumas pessoas no que é a gente entender os aspectos de Jesus dentro do judaísmo e o que é resgatar algumas coisas, se é necessário resgatar algumas coisas ou não, né? Em relação a isso. E é muito importante falar sobre isso, cara. Você falou aí a respeito de que, por exemplo, a igreja alemã, ela quis meio que negar, tapar um pouquinho, sei lá, esconder, não sei se seria esconder a palavra certa, essa ideia do Jesus como um judeu, né? E esse movimento antissemita, realmente, no mundo todo a gente começa a ver, inclusive aqui no Brasil também, infelizmente. E pasmem que existe isso aqui no Brasil, né? Por sinal. Mas você acredita, por exemplo, que existem grupos, ou existem pessoas, ou existem linhas de raciocínio que defendem que Jesus não era um refugiado? Existe hoje? Ou já existiu isso? Então, eu acho que, né, antes de entrar nessa resposta, eu queria explicar um pouco mais essa ideia, né, do Jesus judeu. Eu acho que dois erros que a igreja ela comete muito, um é a teologia da substituição, né, o supersessionismo, que é a ideia de que a igreja substituiu Israel e Deus não tem mais nenhum plano para os judeus. E o outro é a ideia de que, né, Israel é uma nação perfeita e a gente tem que apoiar tudo que o atual Estado de Israel faz, né? O desprezo à idolatria, ambos estão errados. Mas é muito interessante a gente ver, principalmente nesse período de Natal, que quando Jesus ele nasce, quando a gente lê o Magnificat, quando a gente lê ali Lucas 1, a gente vai ver que uma das coisas que Maria, que Simeão, que todos eles falam é que Jesus ele era a esperança de Israel. Ele veio para cumprir as promessas que haviam sido feitas aos patriarcas e para ser luz às nações. Então a gente vê que existe ainda uma centralidade da nação de Israel, mesmo após a vinda de Jesus, e ele não rejeita isso, né? Pelo contrário, ele fala em Mateus 19 que os 12 discípulos vão reinar sobre 12 tronos de Israel. Depois Paulo fala em Romanos 11 que os judeus, mesmo aqueles que rejeitam Jesus, eles ainda são amados por causa dos patriarcas. Então existe um elemento, né, da promessa que Deus ele fez aos descendentes físicos de Abraão, e isso permanece. Existem esses elementos terrenais, físicos, que não foram abolidos com a vida de Jesus. Pelo contrário, vão ser plenamente cumpridos nele no futuro. Mas com relação a essa questão sobre Jesus ele ser um refugiado ou não, né, entrando provavelmente na pergunta, eu acho que, infelizmente, a questão dos refugiados ela se tornou muito polarizada ideologicamente e politicamente. Então é como se, se eu sou de esquerda, eu vou defender fronteiras abertas, eu vou defender refugiado, e aí já se eu sou mais à direita, o que a gente vê no caso do cenário brasileiro, a maioria dos evangélicos, dos cristãos são de direita, então não, refugiado é uma coisa da esquerda, e na verdade não é isso. Essas categorias, como eu mencionei, são categorias modernas. É interessante até que elas foram criadas em resposta à Segunda Guerra Mundial, em resposta à questão judaica, né, por conta dos judeus que foram expulsos dos seus países, porque a gente tem naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, que o Hitler, ele pegou, né, ele tinha uma política de levar todos os judeus da Europa, né, dos seus países. Então, os países que eram conquistados pelo nazismo, eles tinham essa obrigação de entregar a sua comunidade judaica para que eles fossem levados para os campos de extermínios em Auschwitz, na Polônia. Então, quando a Segunda Guerra acaba e os campos, né, eles são bombardeados pelos aliados, tem uma grande população de refugiados. Aquelas pessoas vão para onde? Né? O Holocausto acabou com a Segunda Guerra, mas o antissemitismo não acabou. E é tanto que tem muitos judeus que sobreviveram ao Holocausto, mas foram mortos em seguida por antissemitas na Europa. Então, teve muitos países que não quiseram receber de volta aqueles judeus. E aí, para onde é que eles iam? Alguns foram para a Palestina, né, naquele território que era mandato britânico, ali no Oriente Médio. Só que a Inglaterra começou a rejeitar a imigração, né, desses judeus, desses refugiados. E muitos deles ficaram vivendo, depois de sair dos campos de concentração, ficaram vivendo em campos de refugiados no Chipre, né, que é uma ilha que tem ali, que hoje é ocupada pela Turquia, né, tem uma parte do Chipre que é turca, outra parte um negócio grega. De Chipre do Norte, né? Isso. E os judeus, eles ficaram lá, né? A gente, assim, sobreviveu ao Holocausto. Então, a criação do conceito de refúgio
né, o próprio conceito moderno, eu vejo isso como um reflexo muito grande dessa ética cristã que moldou muita coisa no Ocidente, inclusive a noção de direitos humanos, né? Porque a Bíblia, né, no próprio Antigo Testamento, sempre tem esse cuidado com o imigrante, com o estrangeiro, né? No Pentateuco sempre fala que o povo de Israel deveria acolher os estrangeiros porque eles foram estrangeiros no Egito. E a ideia do refúgio é isso, é alguém que está fugindo por conta, né, para salvar a sua vida, existe um risco iminente. Não é uma pessoa simplesmente que, eu estou passando dificuldade financeira no meu país, porque o dólar aumentou, eu estou desempregado, vou tentar a vida em outro país. Não, são pessoas que, se elas não saírem de onde elas estão, elas vão literalmente morrer. E isso é uma coisa que precisa ser resgatada por nós cristãos. Eu acho que é inevitável que isso se torne polarizado, mas o nosso dever enquanto cristãos é lutar contra isso, né? É trazer essa perspectiva bíblica acima de tudo. Cara, eu não sabia desse negócio, que quando tinha acabado lá na Europa, teve gente matando judeu dentro da Europa. Realmente eu não sabia. Sim, teve muitos casos, infelizmente. Né? Até bem Isso recentemente, na verdade, uma senhora sobrevivente do Holocausto na França foi esfaqueada por um radical islâmico. Então, assim, o antissemitismo, infelizmente, está mais vivo do que a gente pensa. Tem gente que nega até que o Holocausto aconteceu. Não, tem, meu Deus. Enfim, gente, é interessante esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente começa a escolher lados sem olhar a profundidade, sem pesquisar a história, né? Realmente, se a gente for parar para ver, como o Igor falou, isso esse conceito moderno, esse conceito atual do que a gente tem de refugiado, tem muitíssima influência da situação dos judeus, né? Porque eles estavam sofrendo na Europa. E às vezes a gente fica, né? Se o governo lá israelense comete abusos, não é isso que vem ao caso. Não existe governo perfeito, né? Não é isso que a gente está falando, que tem que super defender tudo que faz, até o que é errado. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que existe um problema, existe um antissemitismo, isso é verdade, né? E que o conceito moderno foi inspirado, foi muito influenciado pela situação dos judeus na época ali na Europa, né? E tu falou agora aí a respeito do Velho Testamento, e isso puxa para essa última pergunta, Igor. Eu queria saber assim, você acredita que nós cristãos aqui no Brasil, né, que é o que a gente pode falar mais, a gente tem respondido ao chamado de Deus ao cuidado do refugiado? Porque a gente tem hoje pequenos grupos de refugiados aqui no nosso país, né? E eu queria saber isso de você. Você acha que a gente tem tido sensibilidade para isso? Então, eu acho que a igreja brasileira ela tem se mobilizado um pouco em relação a isso nos últimos anos, mas ainda há muito mais que a gente precisa fazer. De acordo com o Acnu, que é o órgão da ONU responsável por refugiados, em 2019 a gente teve cerca de quase 80 milhões de pessoas que foram forçadas a saírem de suas casas. Refugiados são cerca de 20 milhões. Se a gente for ver os números de refugiados aqui no Brasil, né, seguindo essa nomenclatura da ONU, eles são poucos. Mas a gente tem aí uma crise na Venezuela, né? Os venezuelanos eles ficam meio que num limbo jurídico, porque nem todos estão fugindo do país por conta de perseguição religiosa ou perseguição política, ideológica, mas eles estão saindo por conta de violações aos direitos humanos. Então, há países, né, como o próprio Brasil, na nossa lei de refúgio, a gente entende que pessoas que estão vivendo em situações, em contextos de violação generalizada de direitos humanos podem sim ser considerados refugiados. Então, a gente tem cerca de 3,5 milhões de venezuelanos que estão deslocados ao redor do mundo. E no Brasil, as estimativas é que a gente tenha cerca de apenas 100 mil desses quase 4 milhões de venezuelanos. Para a gente ter noção, é uma tragédia humanitária semelhante à da Síria, né, da Guerra Civil Síria, um número bem parecido, próximo de deslocados forçados. E esse número que a gente tem visto aqui no Brasil são pessoas que antes, né, iam para Pacaraima, ali para Roraima, era uma situação bem complicada, mas hoje eles estão espalhados já pelo Brasil inteiro. Então, que eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e na minha cidade, no centro, eu encontro
venezuelanos pedindo esmolas. E eu acho que mesmo nesse período de crise, que a gente estava vivendo de crise econômica, de crise financeira, mas a igreja brasileira ela poderia responder de forma muito melhor a essa crise, né? A gente poderia ter muito mais igrejas se mobilizando para acolher essas pessoas. Eu acho que quando a gente fala sobre o papel da igreja, sobre em relação aos refugiados, a gente tem que fazer uma distinção entre qual é o papel da igreja e o papel do Estado. Eu acredito que cabe ao Estado, né, determinar quem entra e quem não entra do país, né? Isso é um mandato de Deus para o Estado, essa questão da segurança, da defesa da soberania, mas ao mesmo tempo a gente nota que a população ela também pode fazer pressão para que o governo receba mais ou menos refugiados. Então a gente tem aí uma lista de governos, né, de líderes populistas que utiliza-se do medo que as pessoas têm, do temor da população, de crises econômicas, para colocar a culpa nos refugiados. Isso, por exemplo, foi o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez em 2016. Assim que ele assumiu o poder, ele acabou com o programa de refúgio dos Estados Unidos, alegando que era uma medida de segurança nacional, para evitar que terroristas entrassem no país. Isso foi uma medida que não tinha base empírica nenhuma, não havia nenhuma evidência de que terroristas entrassem nos Estados Unidos como requerentes de refúgio, como refugiados, e isso só prejudicou os cristãos perseguidos que precisavam do refúgio, né? Muitos cristãos que iriam se tornar refugiados nos Estados Unidos acabaram não tendo essa chance. E no caso do Brasil, eu me lembro que quando a gente teve, em 2017, 2018, a campanha para aprovação de uma nova lei de imigração, que iria exatamente facilitar a entrada de refugiados, infelizmente os cristãos foram dos primeiros a serem contra e fazerem campanhas, às vezes até espalhando fake news. Então eu acho que a igreja precisa entender que o nosso chamado enquanto cristãos é sim de acolher essas pessoas, embora que a gente discorde, por exemplo, qual deve ser a melhor política que o governo ele vai utilizar ou não no processo de triagem, isso não cabe a nós. Mas a gente precisa ir até esses refugiados muitas das vezes. Eu lembro que logo quando o Trump ele fez isso, né, o John Piper, em um sermão, ele falou: ainda que o nosso governo feche as fronteiras para vocês, refugiados, a igreja vai até vocês onde quer que vocês estejam. Então ainda existem hoje campos de refugiados no mundo, né? Com a Covid esses números aumentaram ainda mais, né? Como eu falei, em 2019 a gente tinha cerca de 80 milhões de pessoas em situação de deslocamento forçado. A estimativa é que em 2020 a gente tenha ainda mais, né? Os dados da ONU vão sair em 2021, mas a gente teve esse ano, apesar da pandemia, uma série de outros conflitos que não foram muito mencionados na mídia, por exemplo, da Armênia com o Azerbaijão, algumas tensões agora também na Etiópia, e tudo isso tem gerado novas ondas de deslocados forçados. Ao mesmo tempo que a gente teve países que recebiam um grande número de refugiados, que tinham programas de reassentamento, que por conta de medidas sanitárias fecharam fronteiras. Então a gente tem muitos mais desafios para o futuro, para os próximos anos, com relação aos refugiados, e é imprescindível que a igreja abrace esse desafio e esteja disposta a levar o evangelho a essas pessoas e também lutar pelos direitos humanos dessas pessoas. É isso mesmo, é interessante, porque quem nunca ouviu algum irmãozinho nosso na nossa igreja ou irmã chegar e quando vê um venezuelano pedindo esmola no semáforo, que já aconteceu muito, acontece perto da minha igreja, tem um semáforo que tem muita gente, tem uma família lá, pelo menos eu vejo 2 famílias lá, de indígenas venezuelanos, né? Pedindo esmola, e quem nunca chegou e disse assim, né? Muitos estão dizendo, eles têm uma bolsa do governo, não sei porque estão pedindo, né? Mas é aquela coisa, vai ficar no lugar dele, né? Ele está num país estranho, mas independente do governo, o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o teu papel? Né? Lembrando que o apoio da igreja não é simplesmente material, tá? Essa pessoa às vezes está isolada, sem se relacionar com gente nova, está querendo conhecer gente para poder aliviar um pouco da dor de ter saído contra a sua vontade de seu país de origem, né? De seu lugar de origem. Então, assim, eu estou dando só um aspecto, tá? Então, eu acho que a gente deveria ter mais sensibilidade, observar isso, e fala a partir de mim, né? Que eu também devo ter mais sensibilidade. Não é que não está aqui uma pessoa que simplesmente vai lá e faz isso. Não, eu também tenho que
buscar ter essa sensibilidade. Eu acho que todo mundo tem que buscar ter essa sensibilidade, sabe? E realmente eu acho que é muito propício a gente falar sobre isso, principalmente no Natal e no Ano Novo, que a gente tá chegando aí. Parece que a gente, às vezes, ou a gente esquece ao redor e fica pensando só no enfeite da casa da gente, ou também a gente olha e fica mais sensível. Mas aí parece que também a gente só fica mais sensível nessa época, né? E que essa sensibilidade ela permaneça no coração da gente para falar sobre isso. Eu tenho um exemplo bem interessante, eu não sei se o Igor ficou sabendo. Inclusive eu vi num outro podcast um xará seu, o Igor Miguel, falando lá da Igreja de Esperança, pastor da Igreja de Esperança, falando de uma situação de imigrantes lá em Belo Horizonte. A igreja dele fica em BH, e ele disse que teve um cara lá, se eu não me engano, acho que só foi um exemplo, não sei se só foi um caso, não sei se teve mais, mas de uma galera que juntou uma grana, comprou um carro para um imigrante, acho que era venezuelano, para o cara poder rodar de aplicativo, a galera da igreja. Poxa, gente, vê aí, legal, né? Eu acho que, eu sei, talvez você tá escutando aqui, mas a comunidade de fé que eu faço parte não tem, talvez, recurso suficiente para isso, mas tem para outra coisa, né? Como é que tá sendo isso? Né? É interessante, sabe? Eu também tenho exemplos aqui, aqui em Recife, a Igreja Mosaico, eu conheci um rapaz venezuelano que tá frequentando a Igreja Mosaico, né? E o pessoal tem recebido bem o cara, né? Tem acolhido, e até ele um dia foi para um evento lá na minha igreja que a gente fez, né? Já foi uma indicação do pastor da Mosaico, vai lá, vai ter um evento muito legal, acho que tu vai achar interessante. Foi muito bom, gente. Eu acho que Deus tem dado oportunidade pra gente todos os dias, né? E a gente tem que agir. É isso aí. Igor, desculpa aí tá me desabafando nisso, sabe? Eu acho que algumas coisas que você levantou aí me fez a desabafar, sabe? Nada, cara. O Igor Miguel, além de um xará, é também um grande amigo meu, um parceiro também nessa luta aí em prol dos refugiados. É engraçado que a primeira vez que eu encontrei o Igor pessoalmente, a gente sempre se falava muito pela internet, foi exatamente no Líbano, em uma viagem humanitária para ajudar refugiados sírios. E o Igor é um cara que eu admiro muito, é uma referência para mim em vários aspectos. Massa, cara. Muito bom saber disso, eu não sabia que vocês eram amigos. Que legal. Olha aí, vamos para as dicas culturais. Brother, quais são as dicas que você gostaria de dizer? Você quer dizer as suas? Quer que eu diga as minhas logo? Bom, eu queria, né, aproveitar para indicar o meu livro, que foi lançado esse mês. Chama-se Por Amor aos Patriarcas. E nele eu escrevi uma série de reflexões sobre essa questão do antissemitismo, do sionismo cristão. Inclusive, em um dos capítulos eu falo sobre essa minha experiência com refugiados, sobre a identidade judaica de Jesus enquanto refugiado. E é também um livro que, inclusive, que foi endossado pelo Igor Miguel. E ele está disponível aí, por enquanto, só no site da editora 371, mas está com um desconto especial do lançamento. E em breve vai estar também na Amazon e disponível como Kindle. Ah, que massa. Cara, manda o link pra gente soltar na descrição, viu? Galera, a gente vai soltar na descrição o link. Poxa, que massa. Muito bom saber disso. Muito bom mesmo, cara. Parabéns pelo projeto. E tenho certeza que já é massa o projeto. Gente, eu quero indicar os 2 podcasts que o Igor participou já com a gente. Então, se você está escutando de pouco tempo, o Igor teve a oportunidade, em outras 2 oportunidades, em outras 2 vezes, né? Oportunidades, olha que nada a ver. Oportunidade em outras 2 ocasiões aqui nesse ano, né? O episódio número 31, e falando sobre cristãos coptas, né? É bom, foi muito massa. E o episódio 49, mais recente, falando sobre igreja na Síria. E olha, foi bate-papo top, velho, de primeira. O Igor sempre disponível pra gente, assim. Eu quero até agradecer, cara, porque, pô, é muito legal. Toda vez a gente fala, e aí, velho, tal, não sei o que. Vamos, ou pode ser tal data. E a gente, não só Igor, mas tem outros amigos, irmãos que têm feito muito isso, assim. E eu sei que a agenda é lotada dessa galera. Igor tava aí com um projeto acadêmico, e eu falando com o cara no meio do projeto acadêmico. Aí depois, graças a Deus, ele passou por essa etapa, né? E aí a gente já tá chegando agora no final do ano, e eu sei que Deus ainda tem
preparando muita coisa. Ó, pra você ver, a agenda do cara é tão cheia que ele tava aqui em Recife há pouco tempo atrás, acho que 2 semanas atrás. Vamos marcar, só que ele disse, olha, é porque fica ruim pra mim, aí também já tava ruim pra mim, eu disse, não vou nem tocar no assunto. Porque Igor disse assim, não, a gente fala, eu disse, ó, acho que ele tá sem tempo, eu não vou nem tocar no assunto para o cara não se sentir impressionado. Na próxima vez que ele vier pro Recife, a gente toma um café, né? E ó, Deus o café quiser. Tá, o convite tá estendido aí, cara, viu? E aí, da próxima até tu diz o local, para ficar mais fácil para você. Viu? Tá certo, eu aviso sim, porque dessa vez realmente foi na correria, mas ano que vem eu vou ter mais tempo, se Deus quiser. Eita, é isso aí, meu irmão. Cara, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Gente, Amém. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Deus abençoe todos vocês. A gente tá de volta. Deixa eu pegar minha filhinha aqui no computador. Estaremos de volta, se Deus quiser, dia 21/1. 21 de janeiro a gente tá de volta o nosso episódio, tá certo? E dia 23, dia 21 o nosso episódio. Dia 23 a gente tá voltando com o Cuscuzeira, nosso conteúdo exclusivo para o YouTube, e vai estar com a roupagem diferente. A gente vai estar falando sobre livros e eu não vou falar qual livro que a gente vai falar não. Então é cada episódio, um capítulo, uma parte do livro que a gente escolheu. A gente vai começar a gravar em breve e olha, vai ser muito bom, tá certo? Não deixem de participar, sigam a gente também no YouTube, e vocês, eu sei que vocês estão seguindo a gente também no nosso feed. Deus abençoe e um beijo do Barbudo. Esse podcast foi produzido por